boa noite a todos. Boa noite. Continuar a leitura de Apocalipse. Hoje vai ser capítulo 15, capítulo 16, tá? A princípio. Pelo tamanho do capítulo aqui, talvez a gente chegue até o 17. Está quase no final, pessoal. Os últimos capítulos são bem mais curtos. Boa noite, Jadson. Boa noite, Jadson. Boa noite, Medeiros. Boa noite, Tati. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Elisete. Valdecir. Boa noite, Luísa. Boa noite, Tati. Boa noite, Elisângela. Pessoal, quem puder apertar o coraçãozinho, tá? Agradeço, que faz a mensagem chegar mais longe. E aí mais pessoas podem vir aqui. É tipo igual o joinha do YouTube. Quando você aperta o coraçãozinho, você espalha para mais pessoas. Obrigado quem tá fazendo aí. Vamos espalhar a mensagem. O que eu tenho me proposto aqui é a gente ler a palavra. Boa noite, Elisângela. Tenho proposto ler a palavra aqui. Apocalipse, como eu falei, é um livro bem difícil. Mas é um livro que tem que ser falado e tem que ser lido nessa época, né? Boa noite, Luciênia. Porque a gente está num momento crítico da história, de ver o que está acontecendo no mundo. Vários fatos históricos que estão aqui na Bíblia, no livro de Daniel, no livro aqui em Apocalipse também, estão se concretizando, né? As profecias que deveriam se concretizar antes que o Senhor voltasse, elas estão começando a se concretizar. Então, nada mais primordial do que a gente ler um livro desse, o livro de Apocalipse, nesse momento, que ele fala o que vai acontecer. Ele é o livro da revelação. Apocalipse significa revelação, né? Os filmes de Hollywood, eles tentaram colocar um terror aí, que é um fim do mundo, né? Fim do mundo, não sei o que, Apocalipse. Só que nos filmes que você vê, né, os caras destroem tudo. Mas no nosso caso vai ser diferente. A gente vai destruir, o Senhor vai vir destruindo, né? Hoje vai ser o capítulo 15 e 16, tá, Jadson? Talvez a gente entre no 17, porque os capítulos são pequenos. Vai depender de quanto a gente conversar aqui, de quanto a gente trocar aqui, né? Eu sempre gosto de trocar. Quem quiser também deixar um comentário, eu sempre respondo, tá? Deixa um comentário, vamos participar. Sempre, toda vez que vocês participam, vocês contribuem para mim e eu contribuo para vocês. E a próxima live pode ser melhor, né? Estamos todos aqui aprendendo, estamos todos buscando crescer em Cristo. E essa troca é fundamental, né? E esse livro, além dele ser revelação, ele é um momento derradeiro, né? Eu vou contar um spoiler aqui, não sei se vocês já conhecem o livro, se vocês leem o livro, né? Mas ele não é um livro para você ficar desesperado, né? Ele é um livro de esperança, porque ele fala, né? Não vou dar o spoiler não, mas pro final vocês vão ver as manifestações de Jesus, de Deus, né? Então é um livro de esperança, né? De um momento que todos nós queremos. Então a gente não tem que ficar com medo.
se a gente já entendeu, né, a gente já assumiu que somos pecadores, que temos nossas limitações, né, e que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, senão quem seríamos nós sem Jesus, né? Tem momentos que eu me pergunto muito isso, porque tem momentos que eu me deparo às vezes com o Marcelo do passado e eu fico assim, caramba. Hoje eu estava conversando com o senhor, você ama muita gente mesmo, porque a gente é todo errado, a gente é tão pecador, né? Tão certas coisas assim, bestas, né, que a gente faz quando a gente eu digo em relação eu, por exemplo, eu tenho às vezes uma certa dificuldade em alguns momentos de controlar minha raiva, no sentido de eu fico irritado com alguma coisa, né, que eu não acho justo, eu fico irritado e aquilo fica, às vezes me incomoda. Então alguma coisa do dia a dia, né, e quando eu tô muito com o Espírito Santo, quando eu tô muito, sabe, cheio, nada me abala. E aí quando eu percebo que eu tô nesse estado, né, que a minha alma tá nesse jeito, aí eu percebo o quanto que o Espírito Santo ele é necessário na nossa vida para sermos melhores, e que eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço hoje para ele se eu não tivesse ele. Então a gente tem que realmente ser muito gratos pelo Senhor, porque se não fosse ele nos santificando a cada dia, a gente buscando também, claro, porque se a gente não busca esse processo de santificação, às vezes fica prejudicado, porque o Senhor não pode fazer tudo sozinho, ele depende da nossa vontade de estar com ele, da nossa busca por ele, da nossa entrega de amor. Porque eu fico imaginando assim, quando a gente vê os olhos, né, eu já vi algumas pessoas falarem que viram os olhos de Jesus e falaram que era tanto amor, sabe? Tanto amor naqueles olhos, que era uma coisa assim constrangedora. E às vezes eu me fico pensando nisso, sabe? A gente tá na frente dele, ele olhando pra gente nos nossos olhos, tem um amor que constrange de tanto amor. E aí a gente vê que aí acho que a gente tem mais noção ainda da nossa impureza, do nosso pecado, de quanto a gente falta muito para nós sermos santos, né, irrepreensíveis, que nem está na palavra, né, mas que nós continuamos buscando isso. Boa noite, Divaneide. Porque só o Senhor consegue tornar a gente mais... nós não somos merecedores, né? Mas quando Ele está com a gente, pelo menos a gente reflete um pouco de quem Ele é, e a gente consegue levar quem Ele é para o mundo, que é a nossa missão. É levar quem é Cristo para o mundo. Então que a gente consiga estar fazendo sempre. Boa noite, Mônica. Boa noite, Cássia, Antiliane, Suzy. Quem puder apertar até o coraçãozinho, agradeço. Ao Jadson falou aqui, só Jesus pode fazer nós uns seres humanos melhores. Exatamente, Jadson. Mas às vezes a gente tem que, né, tomar uma chamada assim, em termos de uma tomada de consciência mesmo, né? Porque quando a gente se pega nesses momentos que a gente tá um pouco mais, tá menos inclinado para o Espírito, a gente percebe que a gente precisa muito dele, que sem ele a gente não é nada. Então que você busque um caminho com o Senhor reto, um caminho de comunhão, principalmente, porque eu acredito que é a principal coisa que ele busca, é essa comunhão, porque só através dessa comunhão que ele pode se apresentar mais para você, através desse encontro
que você vai conseguir isso. Então que você busque uma vida de ler a palavra, principalmente. Legal, Jadson falou aqui, ó, sem a presença do Espírito Santo, tudo é chato, sem sentido. É mesmo, é quando a gente, impressionante, né? Quando a gente está próximo do Espírito, quando a nossa alma, né, inclina para o Espírito, que nem Paulo fala, parece que as coisas tomam uma outra vida, né? A vida em si, ela fica mais interessante, as coisas ficam mais interessantes. E quando você está inclinado para a carne, parece que qualquer coisinha te incomoda, qualquer coisa daqui fica mais feia, né? Fica mais feia. Isso também é outra coisa que eu percebi uma vez que eu estava muito com o Espírito, e eu olhei para uma senhorinha, e aquilo me encheu o coração de felicidade, sabe? Eu vi assim, como é que eu posso dizer? É como se eu olhasse com os olhos de Jesus mesmo, sabe? Assim, eu olhei para ela, assim, não era, assim, hoje eu posso falar, ela não era bonita, mas quando eu olhei para ela, eu só via tipo alguém que precisava ser cuidado, sabe? Essa sensação de você, que eu acho que era assim que o Senhor via todo mundo, sabe? Como crianças ou como pessoas que precisavam do amor dele, do carinho dele, do olhar dele, da atenção dele, da salvação dele. Então eu senti muito, sabe, eu senti isso nesse momento, eu lembro até hoje, porque eu olhei para ela e eu estava tão cheio de Espírito Santo que eu senti isso, sabe, uma compaixão, assim, eu queria pegar no colo ela, assim, cuidar dela, mas porque eu vi que ela estava sofrida, sabe, quando você vê que a pessoa sofrida, você vê que a pessoa sofreu muito já. E eu lembro desses episódios assim. Isso são esses momentos que me lembram como que o Senhor me dá um vislumbre de quem Ele é, né? Porque é um vislumbre, né? Porque Ele é muito mais. Imagina isso levado a, sei lá, a infinitésima potência. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Porque é alguém que dá a vida por pessoas que não estavam nem aí para Ele. Isso também é uma coisa que às vezes eu fico conversando com Ele. Pô, Senhor, você deu a vida. Você deu a sua vida por nós não merecemos. Foi tipo, hein, Jadson? Foi tipo como se... Não é admiração, não é a palavra certa. É mais pro que você falou, é mais como um afeto. É quase como se eu tivesse a necessidade de cuidar dela. Porque eu vi que ela precisava de cuidados, sabe? Foi no shopping, assim, foi numa situação nada a ver. Tava no shopping, ela com o Senhor também. E eu olhei assim, sabe, veio uma compaixão no momento. E aí eu só conseguia sorrir assim e pensar nisso. Sabe, foi o Espírito Santo me mostrando isso. Então acho que todos nós temos isso dentro de nós, que é o Espírito Santo, né? E Ele nos permite participar disso. Ele nos permite, quando a gente está muito inclinado para Ele, quando a gente está muito próximo dEle, Ele nos permite participar de quem Ele é um pouquinho. A gente conhece um pouco mais de quem Ele é, do caráter dEle, da pureza, né? O Espírito Santo para mim é o mais assim, incrível. Ele é nosso companheiro diário, né? De vida. E o Espírito Santo, ele é tão puro, ele é tão sutil, né? A gente pode magoar o Espírito Santo com tanta facilidade, pessoal. E ao mesmo tempo a gente pode deixar ele tão feliz quando a gente é justo, quando a gente se santifica, busca amar o próximo, principalmente. Acho que é onde ele começa a se manifestar com mais clareza, quando a gente busca um caminho de amar o próximo.
né, o amor sem esperar nada em troca, que é o amor que o Paulo fala, né, acho que é 1 Coríntios 13, né, aquele é demais, aquele texto, eu até li aqui também na live, e a gente tem que buscar esse amor, mas é difícil, não assim, quando a gente está com o Espírito Santo, fica muito fácil, quando a gente está muito, né, muito aquebrantado, muito cheio, mas quando a gente não está tanto, fica mais difícil. Mas é esse amor que o Senhor espera da gente aqui. Esse amor que não tem limite, né? Tudo supera, é sofredor, tudo. É um amor muito, muito especial, né? Um amor que o mundo não compreende, porque o amor do mundo não é nem perto do amor de Jesus. O amor que vendem nesses filmes, esse amor não é o amor de Jesus, né? Um amor verdadeiro é o amor que não espera nada em troca, é o amor que agrada porque ele é amor, né? E acho que às vezes a gente tem muita dificuldade porque a gente foi criado numa cultura que prega esse amor, né? Esse amor que espera algo em troca. Pode ver, não adianta, pode falar o que quiser, mas esse amor sentimental, né? O amor sentimental dos filmes é um amor, acaba sendo um amor que o personagem sempre está esperando alguma coisa do outro, sempre tem que ter né, alguma coisa. E pessoal, isso não é o amor de Jesus. O amor de Jesus não espera nada em troca. Você pode ver, ele morreu na cruz, as pessoas xingando ele estava sendo totalmente humilhado, totalmente exposto, e ele ainda fala: Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. Olha isso, o tamanho do amor, o tamanho da pureza do coração do Senhor Jesus Cristo naquela hora ali. Esse é o único amor que ele não olhou nem para ele, é o amor que não se coloca em primeiro. O amor de Deus é o amor que se coloca, ele está sempre colocando a gente em primeiro lugar. A gente sempre coloca a família em primeiro lugar, as pessoas. Ele tem um amor pelo realmente é um amor por te ver crescer, por te ver encontrando, estando com ele. Quando você está com ele, ele quer isso, ele quer essa comunhão, ele tem sede por esses momentos, e às vezes a gente não sabe valorizar isso também, né? Esse momento de estar com o Senhor. Deixa eu ver o que o Jadson falou aqui. Ah, com certeza, Jadson. Não, eu acho que foi isso, foi o Espírito Santo me ensinando, estava me ensinando ali, né? Eu tava num momento assim muito cheio, então sabe quando tu fica, é o que eu te falei, a gente fica, quando você tá mais inclinado pro Espírito, você acaba você fica mais sensível, né? Normalmente quando eu tô em jejum, eu faço algum jejum, eu fico mais assim, eu consigo ficar mais conectado, mais tempo, fico mais o tempo todo, né? Nesse estado espiritual. E aí, acho que foi exatamente isso. O Espírito Santo estava me mostrando ali, com certeza. Cara, excelente, Charles, é isso mesmo. Tem hora que é inexplicável. Exatamente, tem hora que que é inexplicável. Que eu falei que às vezes é constrangedor, porque é um amor que a gente não entende. É impossível a gente entender. A gente não tem essa capacidade, a gente tem a limitação da carne, entende? Então, como somos limitados pela carne, quando a gente tenta trazer isso para o nosso discernimento, fica impossível entender. É igual o sobrenatural. Em alguns momentos, o sobrenatural ele fica impossível de ser entendido, porque
se a gente tentar usar a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade mental para entender Deus, é impossível, porque ele é muito mais do que tudo, né? Ele está além da nossa capacidade de compreensão, né? Então é isso, pessoal. Vou começar aqui a leitura. Acho que já deu um tempo para o pessoal vir aí. Quem veio, veio. Vamos ver o que o Senhor tem pra gente aqui. Então, capítulo 15, tá? Apocalipse, capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Agora capítulo 16, tá? E eu vi vinda do templo uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras e que há de vir, que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi o outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras,
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga, da saraiva, porque a sua praga era muito grande. É isso, capítulo 15 e 16, pessoal. Essas foram as pragas, né, que o Senhor enviou sobre o mundo já na tribulação. Está começando a caminhar para o final. Vamos ver o que vem aí pela frente. Amanhã a gente tem mais, tá? Então, espero que vocês estejam gostando da leitura. E amanhã a gente vai continuar. Tô olhando aqui que o Jadson botou. Isso aí, conhecimento humano não dá para compreender, né? Deus, né, Jadson? Né, Jadson? Verdade. Tá? Então, amanhã a gente continua. Hoje foi mais rapidinho. Tá, hoje foi rápido. Não sei se amanhã já chega no momento esperado aqui, né? Provável. Os capítulos agora são mais curtos. Então agora a coisa vai acelerar um pouco. O Senhor disse também que nos últimos tempos, no fim dos tempos, os dias iriam se abreviar, né? Seriam mais rápidos. Então acho que percebo isso aqui também no livro, parece que ele vai diminuindo, né? Os primeiros livros são maiores, parece que no final eles vão ficando menores. Interessante isso também, a percepção que eu tive aqui agora. Então é isso, pessoal. Obrigado quem ficou aí. E vamos continuar contribuindo para o corpo de Cristo, trocando aqui. O Jadson falou que tá lendo Efésios. Pô, Efésios é demais. É um livro incrível. Efésios 6, né? É um livro incrível também. Mas é impressionante como eu também percebi isso. Parece que o tempo está passando mais rápido. É impressionante. Esse ano parece que passou muito rápido. Parece que as coisas estão em outra velocidade, realmente. E é isso. Vamos ver o que vem por aí.
que a gente tem que fazer é estar prestando atenção no que o Senhor falou. A gente tem que vigiar, porque ele vai vir como um ladrão. E às vezes você tem que estar preparado. E você tem que estar preparado, muito antenado no cenário mundial nesse momento, porque tem certas coisas que tem que ser cumpridas para a volta dele e para o nosso arrebatamento também. E enquanto essas coisas não acontecerem, ele não volta. Mas eu acredito que essas coisas vão acontecer muito rapidamente também. Então a gente tem que estar preparado. Tá bom? A Tati falou que está na leitura de Provérbios. E a Aline, tudo bem? Boa noite. Sábado e domingo normalmente não. Não, às vezes eu faço, não tem muito isso não. Às vezes eu acabo fazendo também. Boa noite, Maria Letícia. Então estejam preparados, pessoal, para o fim dos tempos. Continue orando, né? Continue buscando o Senhor, continue em comunhão com Ele, para que Ele possa continuar se manifestando na vida de vocês possam continuar tendo comunhão com Ele todos os dias e avançando no reino de Deus, cada um dentro do seu propósito. Se você ainda não encontrou o seu propósito, busque para você conseguir estar se conectando com Ele e cumprir, sermos todos vencedores, né? Isso também é muito importante, a gente saber qual é o nosso propósito, para estar dentro dele e aí você ser vencedor no que Ele te chamou para fazer aqui, para você conseguir chegar lá na frente dele e Ele, né, falar: eu te conheço, você teve uma vida com Ele aqui, você cumpriu, teve experiências com Ele aqui, te chamou para ter uma vida sobrenatural aqui, né? Então que vocês busquem essa vida sobrenatural. Não deixe para viver o sobrenatural quando o sobrenatural for o seu dia, o seu comum, né? Quando for na eternidade. Viva o sobrenatural de Deus aqui, que é muito mais divertido a gente estar vivendo com Ele assim. E larga um pouquinho o comum do mundo e traz o sobrenatural de Deus para sua vida. Isso que eu posso falar para vocês, né? Então, fazer uma oração que eu tenho me proposto aqui, né? Todo final de live eu faço oração de aceitação. Se você passou aqui, estiver entrando e você quiser saber aceitar o Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, né? Fazer parte dessa família, fazer parte do corpo de Cristo, é só você fazer essa oração comigo e você estará dando livre acesso, né? Porque o Senhor está batendo a sua porta, a porta do seu coração. E se você fizer essa oração comigo, Ele vai entrar na sua vida, a sua vida estará transformada, você vai ter um renovo na sua vida, né? Certas coisas vão ter que cair, outras vão ser levantadas e outras vão começarem a ser edificadas na sua vida. Então que você seja o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há nada além desse caminho, né? A gente vive num mundo que ele tenta pregar que todas as religiões são, né, que a gente tem que aceitar, temos que ser tolerantes uns com os outros, todo esse papo bonitinho para mídia, mas ninguém gosta de falar o Evangelho é o único que fala do difícil, né? Você ouviu o Evangelho, às vezes é doloroso, mas é verdadeiro. Essa que é a grande questão. O que vendem aí fora e que a gente percebe muito é quase como se não existisse o mal. O mal não existe, finge que isso não existe, né? A gente sabe que o mal é muito real e então a gente tem que falar, sim,
E tem assuntos que vão ser mais difíceis de serem falados, sim. Mas se você é um cristão, você tem que falar, sim. Você não pode ter vergonha do Evangelho. Você não pode escolher só a parte bonita do Evangelho e falar só da parte bonita do Evangelho. Senão você não é um cristão completo, né? Você só fala da parte bonitinha, do amor de Deus, mas você não fala. O Senhor vai trazer a ira dele. O Senhor, né? Ainda mais de ver muitas pessoas falando mal do Senhor. Isso me deixa revoltado. Não sei você, mas isso me deixa extremamente revoltado. Mas vou chamar revoltado, né? Eu fico indignado, fico injustiçado, me sinto injustiçado. Porque o Senhor morreu por todos nós. Até por quem não tem mais nenhum interesse por Ele. Ele morreu para poder a pessoa ter a oportunidade de conhecê-lo. A pessoa poder ter a oportunidade de saber quem Ele é. E a pessoa da faixa chacota do Senhor faz, né? Só que tá aqui, pessoal. Eles vão ver depois. Tá fazendo chacota? Ele mandou várias pragas. E qual é a intenção das pragas? Isso que as pessoas não conseguem compreender. Porque a mente desse mundo, né, ela é vitimista. É uma mente de vitimista. Então ela entende essas pragas aqui como se fosse uma maldade. E não entendem que é um juízo, que é porque elas necessitavam daquilo para se colocarem no seu lugar, um lugar de humildade, de entender que Deus é superior, Deus é o maior. Né? A humanidade hoje está caminhando para um caminho de que eles são o bam, não precisamos mais de Deus, já conseguimos tudo. Sabe, e aí que mora o perigo, porque quando o Senhor revelar a sua glória, revelar o seu poder, infelizmente vai ter que ser desse jeito aqui, porque olha quanto tempo o Senhor ficou calado, deixando as pessoas baterem nele. Quanto tempo ele ficou dando a outra face, esperando que as pessoas se arrependessem. Vocês não entendem isso. Não é que o Senhor, ele é misericordioso em primeiro lugar, né? Você acha que ele gosta de dar justiça assim, de cara, porque a gente não merece. A civilização humana já era para ter tomado, né? Mas ele é misericordioso, ele tem todos os dons, o fruto do Espírito, né? Ele é longanimidade, ele é paciente, né? Só que tem o dia, tanto que ele escolheu o dia, né? E esse período aqui, para fazer o quê? Esse período aqui é para quê? A tribulação. É para quem estiver passando pela tribulação, é a última chance, pessoal. É isso que você vê aqui, que as pessoas não perceberam. Ele está dando a última chance para você se arrepender, porque a gente sabe que alguns só vão se arrepender na dor. Alguns só arrependem quando o chicote bate no osso, a espora bate no osso. Algumas pessoas só se arrependem assim. E para você ver, se essas pessoas estão na tribulação, é por isso. E as que tinham a marca da besta, que elas não se arrependeram, porque já estavam tão frias, o coração já estava tão entregue a Satanás, que não tinha realmente muita volta, né? Mas o Senhor, por justiça, porque Ele é justo, o que Ele faz? Ele dá a última chance ao arrependimento. Ele bota todo mundo nessa situação e alguns vão se converter, muitos vão se converter durante o período da tribulação, e sem a presença do Espírito Santo, porque hoje nós temos o Espírito Santo aqui na Terra. Nesse período aqui da tribulação não vai ter isso. Então, olha né, como é que vai ser doído isso aqui. Mas você tem que entender que esse juízo é para poder dar esperança. É uma esperança de arrependimento. E você viu que muitos não continuaram blasfemando, falando mal do Senhor, né? Então, que a gente tenha isso em mente. O Senhor, ele não quer te maltratar, não é nem do caráter dele, né? Mas ele é justo.
E ele não poderia deixar de ter esse momento, porque às vezes o ser humano só aprende na dor. E se ele tiver que te levar até a dor para você se arrepender, ele vai te levar até a dor, porque ele te ama. É isso que as pessoas não entendem. O mundo não entende isso. O amor, esse paz-amor que o mundo tenta vender, essa ideologia de paz-amor que o mundo tenta vender para todo mundo, né? É um amor sem repreensão, que é esse amor que começaram a vender nessa última geração, que está destruindo as crianças. Temos crianças e adolescentes que já foram comprometidos com essa mentalidade dessa ideologia, de um amor que não repreende, que não bota a criança, que não ajuda a criança a enxergar o que é certo e o que é errado, que tá tudo, que não dá galardão quando ela é merecedora, que não estimula o desafio na criança, que não quer ver a criança crescer, porque você tem que entender que é através do desafio, é através de você estimular uma criança a crescer, que ela vai crescer. Se você desafia ela, é aí que ela vai crescer. Não é você dando tudo, não é você dando... muitos pais fazem isso, porque não tiveram, acabam dando tudo, mas aí não é que você não vai dar as coisas para o seu filho. Todos nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, né? Imagino. Mas a questão é você dar por dar e não ter nenhum ensinamento. A pessoa depois cresce sem valores, não sabe o valor de nada, né? Você tem que ter a consciência que você está criando alguém para o mundo, alguém para ser, né? Suportar o mundo, que o mundo não vai chegar não chega de carinho não, pessoal. O mundo não é fácil. Então a gente tem gerações sendo construídas de pessoas emocionalmente fracas, mentalmente, espiritualmente, né? Infelizmente. E a gente como cristão, nós somos a salvação. Nós somos representantes do Senhor e somos o caminho de salvação desse mundo que está corrompido e que valoriza coisas que não eram para ser valorizadas, mas que já se tornou natural, normal. Então, mais do que nunca, a gente tem que se levantar como igreja. Mais do que nunca, a gente tem que falar, sim, dos valores cristãos, por mais que exista, né, que a gente vê que hoje está rolando até cristofobia, né, como é que os valores se invertem. É até impressionante, porque se você parar para pensar, os mesmos que agora estão vindo com essa coisa de cristofobia agora, são os mesmos que antigamente se consideravam perseguidos. Então, cadê a compaixão? Cadê o se colocar no lugar do outro? A gente vê que não existe, né? O que existe realmente, como toda ideologia, o que existe é o interesse, né, por estar naquele lugar de poder. Não é a compaixão, não é querer, é porque eu sou diferente e eu não quero ficar à margem da sociedade. Não é isso. É querer sempre o quê? Brigar para estar lá em cima. Infelizmente o mundo é essa mentalidade do mundo, a mentalidade de poder, de querer sempre estar lá em cima e não querer realmente o bem comum. Porque se buscasse pelo menos querer o bem comum e não prevalecer uma ideologia, a gente estaria realmente num mundo melhor. Mas não é isso que eles querem, né? Então vamos nos fundamentar na palavra, vamos segurar, se agarrar isso aqui mais do que nunca na verdade, pessoal. Se agarre na verdade, sabe? A verdade ela repreende. O amor ele repreende, sim. O amor ele abraça, ele beija, mas de verdade, sem interesse. Esse é o amor de Deus, um amor que passa por tudo. A justiça do Senhor também é só a justiça dele, só ele pode dar justiça. A gente não tem capacidade de trazer justiça aqui para esse mundo. Não temos. O único que é justo é ele, né? A vingança é dele, ele mesmo fala. Então
que sejamos justos, porque temos que ser justos, né, com o Senhor, com todos aqui também. Traz a justiça para a sua vida, mas sem julgar o próximo. É a justiça de você ser reto, né? Seja reto, e você já vai estar caminhando muito bem aqui. E repreenda sim, tá? O seu filho, fale o que tem que ser falado, ensina o certo e o errado, dê valores para o seu filho, ensina ele a amar sem esperar nada em troca, sabe? Ensina, por favor, porque essa geração tá muito complicada, pessoal. E se a gente não tomar conta dos filhos, das crianças, elas vão para o colégio e acabam trazendo certas coisas que não são cristãs. Então a gente tem que ser ao contrário. Nós somos a luz, nós não somos a luz? Se nós somos a luz, a gente tem que brilhar. A luz, ela brilha na escuridão. Ela pode ser uma lampadinha, pode ser uma vela pequena, uma pequena luz, mas na escuridão ela ilumina tudo. Então a gente tem que ser essa luz no mundo. Esse é o momento para isso, entendeu? Então é isso, pessoal. Vou fazer aqui a oração então de aceitação, tá? E aí eu encerro a live. Senhor meu Deus, meu Pai, Yahvé Jeová, Abba El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim. Pai amado, obrigado por essa noite, obrigado por estar conosco, por trazer o prazer de lermos a sua palavra aqui, né, com outros irmãos e irmãs, que o Senhor possa estar sempre fluindo nas nossas vidas, trazendo o seu amor, sua misericórdia, Senhor, e que essa geração de agora ela entenda a sua misericórdia, entenda a sua justiça, Senhor. O Senhor não quer castigar ninguém, o que o Senhor quer é que as pessoas se arrependam e encontrem o caminho do Senhor, porque através do arrependimento, da humildade, eles vão poder ter acesso pleno ao seu amor, à sua bondade, Senhor. Mas eles têm que se arrepender, e esse mundo está precisando disso, né? Então que o Senhor traga o seu amor da forma que a gente merece, da forma que a gente está precisando, Senhor. É isso que a gente precisa ter nesse momento, Senhor. E quem entrou aqui e quiser fazer essa oração de aceitação, só seguir as palavras que eu falarei e você estará fazendo parte do reino dos céus. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Hoje foi mais rapidinho. Não, foi 1 hora quase. Tá? Agradeço quem ficou aí, quem assistiu. E até a próxima. Tamo junto. Quem falou aqui, tá? Deixa eu ver. Mais avançadas que a fé. Depois me explica o que é isso, tá? Agora eu queria saber. Tamo junto, pessoal. Fiquem na paz do Senhor, tá? Uma excelente noite, que vocês possam dormir. Ter uma noite abençoada, tá? Um sono dos reis e das rainhas. Fiquem com Deus.